Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. O programa que hoje recebe José Cláudio Securato. Ele é fundador e presidente da St. Paul Escola de Negócios. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. E você? Muito obrigado pela sua presença aqui e que momento rico para a gente estar conversando. Você sabe que lá em 2008, quando o mundo passou por aquela super crise lá do mercado imobiliário americano, onde os bancos começaram a quebrar, as seguradoras começaram a ficar mal das pernas, muita gente foi mandada embora, né? E ali foi um momento onde as escolas de negócio dos Estados Unidos tiveram muitas inscrições, primeiro porque as pessoas estavam sendo mandadas embora e elas tinham que fazer alguma coisa, mas segundo porque era um momento muito rico para as pessoas estudarem também o que estava acontecendo, né? A gente está passando por um momento assim no Brasil, é um bom momento para estar numa escola de negócios e estar aprendendo com esse momento que passa o Brasil e o mundo? Sem dúvida, Eduardo. Lembro bem de 2008 e os efeitos que tivemos nas escolas de negócios americanas, e o Brasil é muito parecido, né? A St. Paul e outras escolas têm tido um grande crescimento no volume de inscrições em todos os tipos de programa, inclusive em programas de MBA, né? Principalmente os programas de MBA. E para a gente, de fato, é muito mais, né, divertido, né, entre aspas, poder estudar tudo isso, né? E não falta são os estudos de casa, né? Exatamente, né? E mostrar como é que funciona tudo isso, fazendo casos, discussões junto com as turmas, né? Eu ministro aula de economia na escola e eu lembro que a gente passou um período de pujança, um período de crescimento e tal, e as aulas eram mais sem graças, né? Os alunos até tinham menos interesse porque de um mês para o outro as análises eram muito parecidas, né? Não tinha nada fora do radar, né? Agora, olhando o lado cheio do copo, de fato a gente teve bastante emoção e isso é riquíssimo em termos de aprendizagem. A St. Paul faz parte de um grupo de escolas que cresceu muito com essa nova filosofia, essa nova concepção da escola estar muito mais próxima do mercado de trabalho, né? do mundo real. Perfeito. Quando que começou a acontecer esse movimento de uma forma mais intensa? Lá fora ele já vinha acontecendo há um tempo, mas também se acelerou ao longo das últimas décadas aí. E no Brasil começou aí com o próprio IBMEC, com vocês, com o INSPER, depois que é um filhote do IBMEC aí. Essa aproximação para o mercado de trabalho do mundo real deu um gás muito grande para essas escolas, né? É verdade. O Brasil está atrasado em relação aos Estados Unidos e Europa. As primeiras escolas de negócios datam de 1880, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Também, claro, né, fonte das primeiras universidades, né, do mundo, né? E no Brasil, o movimento de escolas de negócio, que de fato, né, acaba sendo uma segregação da academia, da universidade, para colocar esse conhecimento na prática, a gente tem a Fundação Getúlio Vargas, que é a década de 50 para 60, quando começam a trazer os estudos mais perto, mas o grande movimento é na década de 80. Né? A gente tem a FIA, Fundação Instituto de Administração, é 1980, Fundação Dom Cabral, década de 80, né? o IBMEC original, década de 80, né? E a gente um pouco mais novo, né? Nascemos em 1996, pós-Plano Real. E essa onda dos MBAs, né? Porque também é uma coisa relativamente recente, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu sou formado em engenharia civil, eu me formei ali na década de 90, estava começando esse movimento das pessoas falarem o seguinte: caramba, eu sou formado e tenho um MBA, porque antes era aquela história, formado, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, ninguém falava de MBA, né? Do Master Business in Administration, né? Verdade. E aí isso também veio lá de fora e acabou se popularizando muito aqui dentro, né? O MBA, ele hoje em dia, ele é procurado por um percentual relevante assim dos alunos de economia e de administração? Sem dúvida, ele virou uma obrigação, né? Ou seja, os programas de pós-graduação lato sensu se tornaram praticamente obrigações do mercado de trabalho. Também um pouco do reflexo da educação voltada para o trabalho que, né, os Estados Unidos montou e que a Europa montou. Na década de 50, para você ter uma ideia, surgiu nos Estados Unidos um conceito que chama lifelong learning, ou seja, aprendizagem ao longo da vida. Não é um conceito novo, mas naquela época nos Estados Unidos eles já estavam na terceira, na quarta geração de pessoas que faziam graduação. Se a gente for ver a gente no Brasil, minha família, vou pegar como exemplo a minha família, né? Minha família, eu sou a terceira pessoa de geração que fez graduação, sendo que provavelmente eu sou parte de uma elite intelectual do país. Isso. O normal são as pessoas estarem na primeira, máximo segunda geração de pessoas na graduação. A ideia do lifelong learning é aprender ao longo da vida. Naquela época nos Estados Unidos, década de 50, depois mais tarde, década de 70, fazer a graduação não resolve mais.
você precisa continuar estudando. E aí vão surgindo uma série de outros cursos, até que o programa mais estruturado era o Master Business Administration, ou seja, um programa de MBA. Isso vem para o Brasil na década de 70 para 80. Né? O meu pai, o professor Securato, foi um dos precursores desse movimento. Ele viu isso nos Estados Unidos e conseguiu ajudar a implementar essas ideias no Brasil com outros professores. Hoje, né, a sigla acabou se deteriorando um pouco, porque tudo chama MBA. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco também. É que nem uma coisa não tem nada a ver com a outra, é um mercado de coach. No começo, hoje em dia, todo mundo é coach. É isso aí. Né? Hoje em dia também esse negócio de MBA, eu tenho MBA, e as pessoas dão um pouco menos de importância, porque tem tanto MBA meio que largado. Eu lembro que no começo, quando o cara falava que tinha um MBA, o negócio era um negócio incrível. Exatamente, né? era um título, né? Ainda é um título, mas era um título que vinha junto com uma aura super importante. Assim, né? Perdeu bastante valor nesse sentido, porque o nome acabou perdendo um pouco a característica do programa original. Um programa mais para executivo, um programa mais para gestores, de fato que levava o executivo para um nível de liderança muito mais alto, tentando tirar ele de uma liderança intermediária para uma liderança para um diretor, ou seja, uma coisa mais séria. Eu acho que hoje existem bons programas de MBA nas principais escolas. Sabendo escolher, você consegue preservar essas principais características. Né? Embora, como o Ministério da Educação, ele tenha legislado sobre o termo do MBA, comparando a um programa lato sensu, tecnicamente, qualquer programa lato sensu pode chamar de MBA. Então, o que a gente tem de pós-graduação, né, tem gente que chama de MBA, tem gente que chama de certificate, ou seja, tem vários tipos de nomes para o mesmo título, que é o título de especialista, que é o que o Ministério da Educação concede. Mas apesar da gente ter essa, vamos chamar assim, de popularização e até certo ponto uma perda do controle de qualidade dos MBAs que a gente tem aqui no país, você tem alguns poucos que não pararam de evoluir. Então, acho que hoje você tem muita gente no Brasil que tinha como única opção ir lá para fora fazer o MBA, que já repensa isso, fala assim, será que vale a pena ir lá para fora ou será que aqui nas melhores escolas, na FGV, Dom Cabral, IBMEC, St. Paul, eu não consigo ter algo aqui e acaba escolhendo, né, pelo MBA nacional. A gente está conseguindo fazer esse catch-up? Tá sim. Principalmente pelo retorno sobre o investimento. Né? Quando você pensa em fazer um programa no exterior, né, numa escola primeira linha americana ou europeia, a conta em dólar ou euro, né, sem contar todos os custos de transação. Né? Você tem que se hospedar, você tem que se alimentar fora da sua residência, além de ter um custo de oportunidade brutal, porque você tem que se desligar do mercado de trabalho local ou ter uma pausa, se o seu empregador concordar. Né? O modelo que o Brasil implementou é um modelo para você fazer em conjunto. Você continua trabalhando, você continua fazendo o programa e você provavelmente deve ter algum tipo de promoção, de crescimento depois disso, se você conseguir performar. É um pouco diferente do modelo lá de fora, né? Lá você para estudar o MBA. Você para estudar e aí você fica, o full time, né, MBA, você fica 2 anos focado em se desenvolver, né, com oportunidades de se empregar no meio do programa ou se reempregar no meio do programa, que acontece uma coisa diferente do Brasil, né? No Brasil, o mercado, o empregador, ele estimula que você faça o seu programa de MBA, eventualmente ele custeia, ou pelo menos parcialmente isso, não integralmente como era no passado, né? Isso acontece cada vez menos. A gente vê uma mudança forte das pessoas serem muito mais autônomas com relação ao seu desenvolvimento, então elas até preferem elas mesmas custearem os seus programas de MBA para ter liberdade para alçarem voos, eventualmente em outras organizações. Então isso acontece bastante. E o Brasil acaba tendo nas grandes escolas uma ótima alternativa versus programas internacionais. Agora, apesar da gente ter a democratização do saber, existe um passo grande para o fazer. Né? Muitas vezes as pessoas têm acesso à informação, mas elas não transformam a vida delas por conta disso. Como que a academia se preocupa em fazer com que essas pessoas que agora têm toda essa informação à disposição delas coloquem isso em prática? Como é que acontece isso lá no St. Paul? Essa é a grande pergunta, né? E a gente todo mundo tem uma grande dificuldade de fazer isso. Porque, vamos tratar o tema diferente. Né? Quando a gente fala que a gente precisa levar o conhecimento para a prática, de verdade, olha o que acontece. Nós vamos ter uma aula sobre determinado tema, você vai aprender uma série de coisas, a gente vai fazer exercícios, casos, dinâmicas, fazer um monte de coisa para tentar aprender cada vez mais e, de fato, a hora que você sentar na tua cadeira para trabalhar, você conseguir fazer aquilo que você se propõe com o novo aprendizado. Não é tão fácil, porque é muito difícil que a escola consiga replicar, de fato, a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te ensinar a fazer um risoto.
Então, vou te dar uma receita de risoto, vou te ajudar a comprar os ingredientes do risoto. E como é que você vai aprender a fazer o risoto? Fazendo risoto, pô. Vai fazer 1, 2, 10, 20, uma hora se acerta, vai sair um risoto maravilhoso, vai ser excelente. Agora, como é que eu te ensino a fazer planejamento estratégico? Eu vou te ensinar uma série de coisas, te colocar num caso, tentar criar uma situação, fazer você pensar, imergir naquela situação, tomar decisões. Só que quando você chegar na prática, é diferente. Você não pode tentar 1, 2, 10 vezes fazer planejamento estratégico para aprender na sua empresa, pô, senão você quebra a empresa. Né? Na prática, o relógio corre mais rápido, o chefe está, né, na sua orelha vendo o que você está fazendo, você está o risco de tomar uma decisão errada e perder o emprego. Então, ou seja, o ambiente, né, de verdade, ele ainda é muito diferente do que as escolas conseguem fazer. Simulações, todo esse esforço, né, as escolas fazem, a gente faz na São Paulo também. Então, no fundo, né, o que a gente tenta fazer é criar uma rede de relacionamento tão forte, tão brutal e tão eficiente e ajudar o brasileiro a usar essa rede de relacionamento, porque, no fundo, o brasileiro ele quer networking, mas ele não usa o networking, ele não aproveita o relacionamento que ele cria num programa. Para que, quando ele tenha dificuldade de fazer alguma coisa, ele recorra à escola, ele recorra ao relacionamento que ele criou. Porque certamente alguém já passou por uma situação parecida que você tem. Você acha que no Brasil a gente está, no tema educação, a gente está enxugando gelo há décadas ou efetivamente a gente está vivendo alguma mudança de paradigma, né? Porque se você for olhar do lado econômico, por exemplo, a gente viveu uma mudança de paradigma. Perfeito. Desde o Plano Real, o Brasil é outro. Perfeito. Em ganhos institucionais, a gente também viveu relativamente uma mudança de paradigma. Perfeito. Você teve uma institucionalização de várias coisas que deram ao Brasil os marcos regulatórios e fizeram com que melhoramos muito. A gente mudasse a realidade do Brasil em vários setores da economia. Mas a educação, às vezes eu tenho a impressão de que vai década, vem década, a gente tem iniciativas assim mais erráticas e separadas, mas você não tem um plano diretor, uma coisa muito mais extensa, assim, muito mais estruturada. É só uma impressão ou você está vendo? Eu acho que o Brasil melhorou pouco, né? Não houve uma ruptura, um avanço tão forte para a gente entrar numa nova era, né? Como a gente gostaria. A gente olha dados do IBGE e do Ministério da Educação cruzados, a gente estuda muito educação na São Paulo e o que a gente percebe? A gente teve diversas melhoras. Então, se olha números de 2005 para 2015, são uma janela de 10 anos, e que o Brasil cresceu, né, e que você teve programas importantes como o ProUni, como o FIES, que a par de acho que melhorias que possam ser feitas desses modelos, eles contribuíram muito para a universalização do ensino de forma geral. Entrando aqui especificamente no ensino superior, você tem uma melhora dos números em número de alunos, né, manutenção de alunos, né, nos programas universitários, diminuição da diferença entre, né, quantos percentuais os mais ricos e o percentual dos mais pobres estão na escola. Então, ou seja, antes essa distância era muito bruta. O percentual da classe AB escolarizada versus o percentual da classe D. Essa diferença ela diminuiu bastante. Quando a gente olha, por exemplo, indo para ensino médio fundamental, uma das melhores, acho que, impactos que a gente teve é conseguir colocar o aluno da idade certa na sala certa. A gente tinha 25% das pessoas, né, com 5 a 10 anos de atraso. Que isso? Né? Ou seja, a pessoa que estava na quinta série deveria ter praticamente acabado a escola. Né? Então, a gente está conseguindo agregar, né, de fato, melhoras. O que não acontece são mudanças estruturais fortes, como eu comentei. Então, a gente tem, por exemplo, olhando o modelo universitário brasileiro, a gente tem um governo federal, né, que é quem supre verbas para as universidades, né? Lembrando que ensino médio fundamental fica na mão do município e dos estados, e o governo federal fica com o ensino superior. Então, assim, a gente tem uma verba consistente, né? A gente tem cerca de 120 bilhões de reais, 130 bilhões de reais no orçamento, é um volume de dinheiro grande, só que a gente está errando no seguinte: nós estamos colocando um capital gigante para fazer universidades que são referências no Brasil e no mundo para educar gratuitamente a classe AB. Porque quem tem acesso ao universitário... Pô, você sabe que outro dia eu fiz não é a classe esse estudo baixa, para um livro que eu estou escrevendo, e apesar da faculdade, a USP, por exemplo, mais da metade das pessoas que entram na USP vem de famílias que têm uma renda acima de 10 salários mínimos. Perfeito. Então, na verdade, assim, esse cara podia pagar a faculdade. Você não está universalizando o ensino como, em tese, você deveria estar fazendo. Você está concentrando. Você está concentrando, é isso mesmo. Agora, a Universidade de São Paulo, particularmente, implementou um modelo de cota super agressivo, né? Nos próximos 3 anos, ela vai ter 50% de cota na universidade inteira, né?
considerando negros, pardos e índios. Eu particularmente sou a favor. Tem, obviamente, todas as coisas que você tem que ajustar para um lado ou para o outro, mas alguma coisa você tem que fazer para não concentrar com a universidade pública. Senão a gente não vai sair do lugar nunca. É isso, né? Né? Claro que em termos ideais, a gente teria que voltar para a base. É isso aí, né? Concordo. E aí fazer investimento para que as pessoas pudessem ter oportunidades de crescimento brutal. Está mais que provado, né? A Unesco divulga relatórios sobre, né, a era do conhecimento, que é a era que a gente vive, né, e a importância do lifelong learning, ou seja, da aprendizagem ao longo da vida para as pessoas. Não tem outro segredo. A educação, ela previne miséria, ela agrega produtividade, ela combate a probabilidade de guerras, ela resolve questões, ela minimiza questões ambientais, ela ajuda a cidade a se desenvolver de forma mais inteligente. Então, ou seja, o impacto que a educação tem, né, com tudo que a Unesco já coletou de informações do mundo, em dos mais diversos países, é inegável que se a gente investisse 100, 200, 300 bilhões de reais, né, em educação, isso voltaria Eu não sei se era o Langoni ou o Simonson que falava que dollar for dollar, o melhor investimento que existe é a educação. É a educação, né? Sem dúvida. A gente não tem a menor dúvida que o retorno ele é brutal. Para você ter uma ideia, se você gasta $1, né, durante 5 anos, né, com uma criança, você provavelmente economiza $7 a vida inteira dela em saúde. A diferença, eu estou falando de $1 para criança durante 5 anos, é nada. Né? Cada dólar adicional que você coloca, você economiza 7 na ponta de saúde. Esse é um exemplo, né, até pela ligação que saúde tem com educação, que a educação tem com saúde. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, você que é um cara que está sempre nos programas aí falando de cenário, de Brasil, as coisas estão um pouco mais animadas, né? Melhorou. A bolsa batendo recordes aí, as pessoas com um sentimento um pouco melhor, quando você olha evidências anedotais de embalagem, de consumo de energia, etc., varejo, Perfeito. As coisas também fazendo um pick-up. Você está mais otimista aí para o Brasil? Muito mais, eu acho que virou. Eu acho que a gente estava numa queda livre, né, 2015, 2016, e né, eu acho que o avião parou de cair e virou o nariz para cima. Então agora a gente está se preparando para crescer. De fato, juros, inflação estão num cenário bastante positivo, já estão indo quase que para um equilíbrio, porque a inflação vai estabilizar, juros deve estabilizar depois, né, vai cair um pouco mais ainda, né, embora a gente tenha tido já mais uma queda de 1 ponto. As duas variáveis elas vão se encaixando, você vê que a bolsa já está em outro patamar. Eu nunca vi uma crise institucional como a gente tem, político-institucional, com um dólar e uma bolsa tão positivos. Né? Então, ou seja, de fato, o que falta ainda para o Brasil é virar o emprego. Né? Eu acho que até o PIB já está encomendado. O que a gente tem agora para virar, de fato, é o emprego. Que das variáveis é sempre a variável que demora mais tempo. Né? O PIB ele responde um pouquinho mais rápido e, por último, responde o emprego. E, no fundo, né, o Brasil ainda continua tendo todo o dilema das questões políticas, né, e de corrupção para endereçar. E a gente está endereçando. Faz parte disso tudo. Acho que o Brasil vai superar. Beleza. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Eduardo. Pela aula aí. Imagina, um prazer. E pela contribuição que você está dando para o país com a sua escola de negócios, a St. Paul. Imagina, prazer imenso.